Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Espírito guia ou mentor espiritual é, segundo a doutrina espírita, um espírito encarregado de acompanhar o homem, orientando-o e auxiliando-o durante sua vida. Trata-se, segundo os espíritas, do anjo da guarda presente na tradição. É espírito controlador. Espírito que, em missão junto a um médium, responsabiliza-se espiritualmente pelos destinos das produções mediúnicas do mesmo, ordenando um uso disciplinado e seguro para um rendimento maior dos trabalhos. Um espírito guia deseja sempre o bem do médium e procura orientá-lo de modo que cumpra a sua missão da melhor maneira possível. Dicionário de Filosofia Espírita, L. Palhano Júnior. Guias na Umbanda. Guias na Umbanda. Os guias da Umbanda são espíritos de antepassados, invocados nos cultos coletivos, que às vezes incorporam nas pessoas involuntariamente. Não há um número definitivo de guias, mas eles obedecem a categorias que preservam certas características de personalidade. Na Umbanda, ao contrário do Candomblé, não se incorporam os orixás, mas sim seus falangeiros, possíveis de serem incorporados pelos médiuns, e neles exercem influência em seus corpos e mentes, através da psicofonia. O orixá Exu é diferente do povo de rua, conhecidos também como guardiões de Umbanda, pois o orixá Exu, ao contrário dos guardiões, não incorpora. Os guias trabalham em linhas de orixás, formando falanges de entidades afins, de mesma característica e roupagens. No espiritualismo, plano espiritual, é a realidade extrafísica onde os espíritos se encontram. Tal ideia está presente na doutrina espírita, na Rosa Cruz e na teosofia. Tanto no movimento espírita como em outras tradições espiritualistas, existem outras denominações para o plano espiritual, como o além, além da vida, além-túmulo, após-vida, dimensões espirituais, mundo espiritual, outro lado da morte, outro mundo, plano astral, plano mental, mundo do desejo, mundo do pensamento e plano extrafísico. Segundo a doutrina espírita, o espírito, após a morte do corpo, dispõe de percepções mais abrangentes do que quando está ligado à matéria. Além disso, percebe a passagem do tempo de forma diversa. A forma de retratar o plano espiritual, entre os espíritas, foi fortemente influenciada pelos romances mediúnicos, que se disseminaram no Brasil, a partir dos anos 50. A obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, e atribuída ao espírito André Luiz, foi uma das pioneiras nesse campo. Ela descreve o além-túmulo com várias cidades e aglomerações urbanas, nas quais reúnem-se os espíritos de acordo com sua evolução moral. A vida se separa por faixas, de acordo com a frequência vibracional da matéria lá existente, e que está além da realidade física. Quanto mais elevada a frequência da vibração, mais sutil será a faixa, e mais evoluídos serão os espíritos que nela se encontram, ao passo que, quanto mais baixa ela for, mais baixa será a faixa, e mais atrasados serão os seus habitantes. Do mesmo modo, dependerá da frequência vibracional a maior ou a menor sutileza das construções existentes no plano espiritual. Uma visão parecida com a descrita por André Luiz, espírito, é a que Algar, o espírito guia do médium neerlandês Joseph Roelof, mostrou a ele. Visão esta que é descrita em sua obra, cujo título em inglês é A Viewenta de Hereafton examinando o após-vida, em 3 volumes. Alguns críticos do espiritismo negam a realidade do plano espiritual, afirmando que os alegados médiuns dão, cada um, uma descrição diferente da mesma, o que é um indício, segundo eles, de que o que esses ditos médiuns relatam nada mais é que fruto de sua imaginação. No artigo Percepções da Realidade procura-se explicar o porquê de ser absolutamente natural que os relatos de diversos médiuns sobre o plano espiritual sejam diferentes entre si, o que seria uma prova de que isso em nada serve para negar a sinceridade de tais relatos. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 6º da Vida Espírita, os espíritos sem um corpo material são chamados de errantes. E, na resposta à questão 224A do livro, o vocábulo erraticidade, usado por Kardec, para se referir ao intervalo entre duas existências corpóreas, aparece pela primeira vez. 224. Há quanto tempo podem durar estes intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade,
que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Allan Kardec, em capítulo 6º da Vida Espírita de O Livro dos Espíritos. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.